Fala pessoal, como vocês estão hoje? Trazendo mais um vídeo aqui hoje sobre Taesa, uma das empresas mais queridas do Brasil, aqui uma transmissora de energia que já trouxe muito dividendo, já trouxe muita rentabilidade para muita gente, porém hoje a cotação tá meio balançada, não tá nas melhores coisas que ela já viveu. A gente vai analisar aqui se isso é uma oportunidade ou não e algo que você deve se atentar a comprar Taesa. Então assiste esse vídeo até o final porque você não pode sair sem saber essa informação que é extremamente relevante. Bom, pessoal, estamos aqui com a cotação da Taesa na tela. Deixa eu botar aqui uma margem maior para a gente analisar. Vou botar aqui um gráfico máximo desde o IPO dela em 2017. Bom, pessoal, vocês podem ver aqui que, tirando aqui a data do IPO, né, ela é uma empresa positiva. Parece que não é muito lucro, parece que não é muita rentabilidade quando você olha o gráfico assim, porém a gente vai ver que não é isso mesmo, sabe? Tem mais lucro aqui, porque quando a gente olha só a cotação, a gente não considera o quanto que ela já distribuiu de dividendos, que é o grande, digamos assim, um grande diferencial da Taesa são os dividendos. Então aqui a gente não está analisando dividendos, está olhando só para a cotação, e a cotação nos últimos 5 anos teve uma suba bem pequenininha aqui, 13%, né? Nada demais, porém, quando a gente pega os dividendos, aí sim você olha e vê que essa empresa aqui é extremamente atrativa. Bom, olhando aqui até para as estatísticas, acabei de ver que aparece aqui um índice PL de 1,12, mas isso aqui não está muito certo não. É, enfim, bom, é uma empresa que tem distribuição de energia pelo Brasil, está fazendo diversos projetos. Atualmente está passando por um período difícil e é exatamente sobre isso que a gente vai comentar mais para frente. Ela também, curiosidade, não distribui apenas energia, ela também tem um gasoduto na região centro-norte do Brasil. Então ela tem um pouco de diversificação, mas o principal quando a gente pensa em Taesa são postes. Por que é tão bom investir em Taesa? Porque um poste, uma transmissão de energia é algo muito rentoso no Brasil. Você vai lá, pega uma concessão de 10, 15, 20 anos para você levar a energia de ponto A a ponto B. Seu custo, colocar o poste, fazer a manutenção dele e bom, basicamente é isso. De tempos em tempos você vai fazer uma reforma, de tempos em tempos você vai pegar uma nova concessão, vai ter um custo, porque vai ter que ali, às vezes, pegar, reformar ou colocar postes novos para transmissão, que isso vai refletir num custo momentâneo na empresa, porém, em algum momento ela vai quitar isso e vai começar a entrar um retorno líquido. E aqui está o grande ponto. A empresa vai fazer isso por meio de dívida. Vai pegar dinheiro emprestado, já que o caixa dela não é gigantesco, porque ela distribui muito, né? Ela não acaba não acumulando para ela, ela precisa de dívida, precisa de dinheiro externo. Ela tem essa filosofia. Em vez dela manter caixa, ela prefere distribuir o caixa, mandar como dividendo e pegar dinheiro de banco, né? Pegar dinheiro de empréstimo para fazer as obras e operações dela, certo? Então, e aqui a gente olha rapidamente o gráfico, a gente vê que se você pegar dos últimos 5 anos, você está num bom preço, certo? Inclusive, se pegar aqui, já tem alguns anos que ela está andando de lado, né? Desde 2000 e... se pegar os últimos 5 anos, ela está só andando de lado, né? A gente está no mesmo preço basicamente de 2020, que a gente teve a crise do corona, e ela não subiu grandes coisas desde lá. Mas agora vamos fazer uma análise de verdade aqui, pegar o nosso PL 6.8, certo? Não é o PL que estava aparecendo ali no Google, estava errado. Preço-valor patrimonial de 1,58 e um dividend yield de 8,17, que já foi mais alto. E aqui que está o grande pulo do gato. Se a gente pega a cotação ajustada, adicionando dividendos, a gente tem que a cotação saiu de em torno de R$ 6 para 11, mais ou menos R$ 11, né? 11,14, quase 12. Se a gente pega essa rentabilidade de 5 anos, aqui a gente tem uma rentabilidade de 100% em 5 anos, que é muito bom. Dá uma média de 1% ao mês, para vocês terem uma ideia, certo? Então, isso aqui é uma rentabilidade que vale muito a pena. E o que é o melhor de tudo? Você não precisou vender a ação para ter essa rentabilidade, você ganhou em dividendos, certo? Então você teve esse dinheiro na sua mão para você poder reinvestir. Isso é muito bom. Se ele acontecer isso de novo, né, vamos dizer assim, ele
novamente duplicar nos próximos 5 anos, que é algo factível de se acontecer, você vai ter aí R$ 24 de valor de cotação com seus dividendos, certo? E vai estar aí recebendo 10% ao ano, que seria equivalente a R$ 2,40. Então, é sem dúvidas um grande investimento, principalmente quando você analisa que isso vai representar 20% de dividend yield do valor que você compra hoje, certo? Então fica essa reflexão. Em 5 anos você pode ganhar 20% de dividend yield ao ano, baseado no seu dividend on cost, ok? Que é o que realmente importa, né? O quanto de dividendo você está recebendo baseado no preço que você pagou. Beleza, pessoal? Agora analisando aqui, comparando com a própria empresa, a gente vê que o PL dela está bem semelhante à média histórica dela. O preço sobre valor patrimonial também está bem próximo da média histórica dela. O dividend yield está próximo da média, mas é porque aqui está considerando 2 zeros, né? Então aqui não tinha IPO, não tinha sido feito a IPO da empresa, então ela não existia ainda, por isso que está bem reduzido, acaba prejudicando as médias até dos outros ali, né? Dos outros que a gente tinha comentado antes. Porém, ela chegou a distribuir aqui 12, 13% em 3 períodos da história dela. Quando a gente vem para a margem líquida, a gente vê que teve uma queda de margem líquida, certo? Aqui já começa o ponto que a gente tem que se atentar e refletir sobre a empresa. Por que está caindo a margem, né? Uma empresa que já pagou tanta margem, o que está acontecendo com ela? Quando você analisa aqui o payout, você vê que também caiu o payout, está tendo que distribuir menos. Então, a gente já vai se atentando que tem um problema aqui. E o problema é esse. A dívida da Taesa está muito alta. Atualmente, ela tem mais dívida do que patrimônio. Isso é uma coisa que não é boa. É como se você tivesse um patrimônio de 1 milhão e uma dívida de 1.300.000. Certo? Isso é um cenário muito complicado. E por que que fica mais complicado ainda? Porque essa dívida é indexada na taxa Selic. A taxa Selic está atualmente em 15%, ou seja, essa dívida que já estava alta, está alta e cara agora, que está prejudicando muito a empresa. Ou seja, antes ela recebia, digamos assim, se a gente pega aqui a margem líquida dela, de histórica de 56%, ela vendia 100 milhões e ficava com 56 milhões de média histórica. Hoje, ela está ficando só com 42 milhões, porque ela tem que pagar, rolar aquela dívida que ela tem, que está cara, que está ocupando muito da margem, né, de lucro que ela recebe. Isso faz com que ela não consiga distribuir tanto, por isso que o payout dela caiu significativamente, não consegue distribuir. Isso fez com que os dividendos caíssem e que a empresa tivesse essa sensação de entrar num estado de estagnação, certo? Quando a gente analisa que o ROI dela é muito bom, o ROI é quanto que ela investe e quanto que isso volta no valor de empresa. Então, é um ROI de 23%, é como se a empresa crescesse em valor de equity 23% ao ano, porém, isso não está se refletindo em dividendos. E grande parte dos acionistas de Taesa estão aqui por conta dos dividendos que não estão acontecendo como esperavam. Porém, a empresa segue crescendo, ela tem muitas obras em andamento, porém, essas obras estão saindo caras, ela está tendo dificuldade para pagar. Na verdade, não é que é dificuldade, ela está tendo que escolher entre ou eu distribuo dividendos ou eu pago e mantenho a dívida controlada. Ela está preferindo pagar as obras, manter a dívida controlada e, nesse momento, não pagar dividendos. Certo, pessoal? Então aqui a gente consegue analisar o histórico das estatísticas dela. Aqui a gente vê exatamente esse problema. Ela está com o checklist dela bem prejudicado aqui porque o crescimento de receita foi ruim nos últimos 5 anos por conta da dívida. Isso aqui não é um grande problema para o investidor médio. Dívida está maior que o patrimônio, isso é ruim. E o crescimento dos lucros também está prejudicado. Então, esses 3 cheques aqui estão prejudicados por conta da dívida, por conta dessa Selic em 15% que acaba prejudicando toda a cascata. Porém, a gente vê que é uma empresa que nos últimos anos dela, se a gente pegar aqui, nos últimos 10 anos, pagou 1 caminhão de dividendos. A pessoa aqui de 2020 para cá recebeu 3, 4,
5, 6, vamos ver, quase R$ 7 de dividendos, certo? Isso é excelente, excelente, né? Um excelente valor de dividendos. Se ela receber mais R$ 7 nos próximos 5 anos, também vai estar ótimo. Isso que a gente sabe que vai ter reajuste, exatamente porque ela não está conseguindo pagar agora. E a gente tem que aproveitar esses momentos onde não está distribuindo tanto, onde o lucro não está tão bom, para conseguir comprar, para aproveitar essa oportunidade. Porém, tem que ter noção que essa dívida se estende. A gente analisa aqui do último balanço dela que a dívida não está fácil de ser controlada. São 11,5 bilhões, teve um crescimento de 7% de 2024 para 2025, certo? Então ela continua crescendo, a Selic continua em 15%, porém, quando a Selic começar a cair de 15, 14, 13, 12, 11, por aí, quando ela chegar lá pelos 5%, 6% da Selic, aí sim a Taesa vai estar voando, porque ela vai conseguir pagar a dívida, vai conseguir finalizar as obras, vai começar a distribuir os dividendos, aí todo mundo vai querer. Aí a questão é se você já está aportado, já está posicionado, ou você vai esperar tudo dar certo, tudo acontecer, as notícias começarem a sair, todo mundo falar sobre a empresa, e aí talvez já seja tarde, certo? Então, a meu ver, o melhor momento para você começar a montar a posição é agora, porém a empresa não está barata. Não considero que ela esteja descontada. Eu acho que ela está num preço justo, certo? Então acho que tem outras opções melhores hoje, porém para você que não tem nada, talvez seja um bom momento de aportar. Para você que já tem e comprando um pouquinho todo mês, eu acredito que faça sentido, porém eu acho que se a Selic se manter alta, isso continua mantendo a oportunidade da empresa ficar cada vez mais pressionada e caindo, certo? Porque o lucro acaba sendo pressionado pelos juros. Mas e você? Já investe na Taesa? Comenta aqui embaixo. Comenta o que você acha. Se quiser também dar um feedback sobre o vídeo, para mim seria muito bom. Aqui o foco é melhorar, cada vez trazer conteúdos melhores. Então, passa um feedback aqui embaixo, não tem problema nenhum. Curte o vídeo se você gostou, ajuda a divulgar bastante. E se inscreve no canal para a gente bater uma meta de 1.000 inscritos até o fim do ano. Se Deus quiser, estamos trabalhando duro para isso. Sua atenção até aqui, meu muito obrigado. Valeu!